Boa tarde, meus queridos irmãos. Queremos agradecer ao Senhor Deus nesta tarde por este momento tão nobre que nos concede de mais uma vez estarmos conectados através desta plataforma YouTube. Nesta tarde, queridos irmãos, nós vamos falar de um tópico muito especial. Nós vamos falar a respeito de um Deus que, quando faz uma aliança, ele sempre cumpre, não é? Vamos falar acerca da aliança, ou então o Deus da aliança. O Deus da aliança. Este é o tópico da nossa lição para o dia de hoje. Mas antes de começarmos com o nosso tópico, nós vamos orar. Querido Deus que habita nos altos céus, queremos te agradecer nesta tarde pelo momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui conectados através desta plataforma. Solicitamos a tua presença, nosso maravilhoso Pai, para que nos possa acompanhar durante esta lição, onde vamos falar a respeito do Deus da aliança, ou então aquele Deus que, quando faz aliança, ele sempre cumpre. Acompanhe-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, vivemos num tempo em que muita gente tem dito que todas as coisas que acontecem no mundo é porque Deus é que tem estado a fazer. Mas nós vamos ver a partir da palavra de Deus, será que isto é verdade? O que é que o Senhor Deus tem como orientação? Ou o que é que o Senhor Deus faz e o que é que o Senhor Deus não faz? O nosso texto está no livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do verso 9 até 17. Mas se forem a prestar atenção, meus queridos irmãos, a Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, apresenta a descrição, então apresenta a criação sendo feita por Deus. E culmina mesmo com a criação do ser humano na sexta-feira. E no sábado o Senhor Deus teve que descansar. O livro de Gênesis, capítulo 3, apresenta a entrada do pecado. Então, aborda sobre a entrada do pecado no mundo. O pecado que acabou corrompendo toda a raça humana. Se formos já olhar para o capítulo 4, nós encontramos a Bíblia a descrever acerca do primeiro homicídio que aconteceu, onde Caim matou o seu irmão Abel. Este foi o primeiro homicídio que aconteceu. Nós sabemos que antes da entrada do pecado, tudo era perfeito. Mas com a entrada do pecado, então, aconteceu ali o primeiro homicídio, perpetrado por Caim, não é? O irmão de Abel. E o próprio Caim matou seu irmão Abel. No capítulo 5, nós vemos ali a descrição da genealogia de Sete, o irmão de Caim. Isto é, depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, mas antes desses outros, quem ficou no lugar de Abel foi o Sete. Então, Sete ficou no lugar de Abel. E o que é que aconteceu a seguir a isto? Nós vemos ali a Bíblia descrever a genealogia de Sete. O livro de Gênesis, capítulo 6, já aborda ali acerca da corrupção do gênero humano. Se formos a ler ali no livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 12, 13, a partir de 11, todo o capítulo 6 aborda a respeito da corrupção do gênero humano. O que é que isto significa, corrupção do gênero humano? De acordo com a palavra de Deus, ou antes mesmo de entrarmos na Bíblia, se formos a procurar no dicionário a expressão corrupção, ela dá-nos a entender que corrupção é um certo estágio de ter uma forma de pensar deformada, ter uma forma de agir que é deformada. Mas naquela altura a Bíblia nos apresenta aqui duas particularidades. No tempo de Noé havia esta particularidade de corrupção do gênero humano, também havia aquilo que chamamos de violência, havia muita violência. Então, por causa da corrupção que havia no ser humano, o ser humano passou a ser muito mau, acima daquilo que ele já era. O ser humano passou a ser um ser humano corrupto, passou a ser muito violento e todas as coisas más ele foi fazendo de forma natural, sem problema, e fazia isso de forma normal, sem nenhum remorso. Então, o que é que a Bíblia nos apresenta acerca dessa questão? Nós vamos ver depois onde é que nós vamos ter que chegar. E por causa da entrada do pecado, por causa desta corrupção que foi aumentando no seio da humanidade, o Senhor Deus foi ver que a criação que ele havia feito já estava totalmente deformada. E ele se arrependeu por ter criado o homem. Atenção aqui. Quando a Bíblia apresenta Deus se arrependendo, não porque o Senhor Deus que ele havia feito estava mal. Não. Deus não se arrepende pelo mal. Ele se arrependeu porque viu que o ser humano já estava a viver de uma forma que ele não havia traçado para que o ser humano pudesse viver. Então, o arrependimento de Deus não porque ele havia pecado. O arrependimento do homem é aquele que acontece porque o homem terá pecado. Então, ele tem que se arrepender para que o Senhor Deus o possa perdoar. Mas não é assim com Deus.
precisam de prestar atenção para esta particularidade. No livro de Gênesis, capítulo 7, o Senhor Deus faz ou apresenta aqui uma descrição do plano que ele havia feito para remir o homem, não é? Que lhe fosse obediente. Aqui o Senhor Deus chamou Noé para que pudesse erguer ou construir uma arca. Aquela arca que ele teve que colocar lá animais, não é? Que o Senhor Deus havia criado, nem todos, mas alguns, porque a palavra de Deus diz que os animais puros, Deus permitiu que entrassem dois, mas dos animais impuros entravam lá, aliás, os animais puros entravam lá sete, isto é, fêmea, macho, tanto como fêmea. Total 14, não é? Entravam 7, aqui 7. E quanto aos animais limpos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus permitiu que entrassem dois, não é? Do outro lado entravam 7, do outro lado entravam 2. E com isto, o que é que nós podemos ver aqui? Vedem só que lá na arca estavam estes animais, estava o próprio Noé e os seus filhos. Os seus 3 filhos, cada filho com a sua esposa. Entraram lá Sem, Cão e Jafé. Cada um desses filhos com a sua própria esposa. Noé também, que era a mãe desses filhos, entrou também com a sua esposa. Aliás, Noé, que era o pai, entrou com a sua esposa também na arca. E de acordo com a palavra de Deus, antes da entrada desses na arca, Deus havia orientado a Noé para que pudesse construir a arca. E antes da construção da arca, ou então durante a construção da arca, Noé foi orientado por Deus para que pudesse solicitar outras pessoas para que pudessem lhe ajudar na construção da arca. E nós vemos que cada um ia apresentando a sua situação. Alguns tiveram que ajudar, estes morreram, alguns morreram antes do dilúvio, mas outros morreram por ocasião do dilúvio, não é? Outros morreram por ocasião do dilúvio. Então, a palavra de Deus é clara ao dizer que depois que Noé entrou na arca com todos os seus filhos, as suas noras e a sua esposa, a palavra de Deus diz que a chuva, aquela que o Senhor Deus disse que haveria de cair, caiu depois de 7 dias. Vedem só que o Senhor Deus, depois de ter dito que a chuva cairia, ou aconteceria o dilúvio, a chuva não caiu depois que Noé entrou na arca. Houve mais um tempo aqui, um espaço de tempo de 7 dias, isto é, uma semana, enquanto Noé e a sua esposa e os seus filhos estavam na arca, e depois desses 7 dias, a chuva teve que cair. Isto pode acontecer também nos nossos dias. E vedem que naquele tempo, quando isto aconteceu, houve homens que zombaram de Noé e os seus filhos. Zombaram porque eles viram que a chuva que o Senhor Deus havia dito através de Noé que cairia, não caiu até naquele tempo. Então eles zombaram de Noé. Noé foi visto como se fosse maluco, alguém que não estava bem de cabeça, uma pessoa tola. Mas depois dos 7 dias, a chuva começou a cair. E os homens começaram a ficar desesperados por ver que a chuva já estava a cair. A chuva caiu de tal forma que até o último monte, poderíamos assim considerar o Everest, que está lá nos Estados Unidos da América, esteve encoberto, ou então esteve por baixo das águas. E a Bíblia, depois dos 40 dias, depois que toda a raça humana, toda a raça violenta, a raça má, morreu, a Bíblia diz que as águas começaram a diminuir. E isto podemos encontrar no livro de Gênesis capítulo 8. No livro de Gênesis capítulo 8 nós encontramos ali a diminuição das águas. Aquelas águas que caíram, não é? Durante os 40 dias. As águas tiveram que baixar. E a Bíblia diz que Noé, estando na arca, para que pudesse ter a certeza se as águas haviam baixado ou não, ele teve que enviar lá a corvo, depois enviou lá a pomba. Todo este episódio nós conhecemos, não é? Que depois ele teve a certeza de que as águas haviam amainado e ele teve que sair da arca com os seus filhos, tanto como a sua esposa e as suas noras. Mas nós percebemos através do relato bíblico no livro de Gênesis, onde é a base do nosso estudo, o livro de Gênesis capítulo 9, a partir do verso 9 a 17, a palavra de Deus diz o seguinte, o livro de Gênesis capítulo 9, do verso 9 a 17. A Bíblia diz o seguinte, no verso 9: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída,
que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a terra, toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Esta foi a aliança que o Senhor Deus fez. Queridos irmãos, que bela aliança o Senhor Deus fez. Hoje em dia, se formos olhar, todo mundo tem sido assolado pelas águas, não é? Por vários eventos catastróficos. São inundações, são queimadas descontroladas. Nós temos visto várias florestas a serem devoradas pelo fogo. E quando aquilo acontece, as pessoas têm perdido a esperança e pensam que o mundo já vai terminar por ocasião das águas ou por ocasião destas chamas, não é? Que ninguém sabe qual é a sua proveniência. Mas há uma escritora americana chamada Ellen White. Ela escreveu em seu livro chamado Eventos Finais, tanto como um outro livro clássico que ela escreveu chamado Grande Conflito. Ela aborda acerca desta questão, não é? As enxurradas que são tão intensas e imensas, as queimadas descontroladas que iriam acontecer de forma tão frequente. Isso ela aborda em seu livro. Mas, voltando para o nosso assunto acerca da aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo, a Bíblia diz que depois do dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele colocou um arco por cima das nuvens. E se forem a prestar atenção, muitas vezes, depois da queda da chuva, nós temos visto o arco íris. O arco que se refere ao arco íris é o símbolo da aliança de Deus. O Senhor Deus, quando coloca o arco íris sobre as nuvens, Ele quer mostrar a todos nós que Deus nunca mais ou jamais destruirá a terra pelas águas. Mas quando acontecem as enxurradas, então quando cai chuva de forma tão intensa, significa que haverá de novo inundações ou haverá de novo dilúvio? Não, queridos amigos, não. Nós há pouco tempo presenciamos, ouvimos, mesmo se vocês puderem procurar no canal Terra Nova, por exemplo, lá só passam informações relacionadas aos eventos climáticos, aquilo que está a acontecer a nível de todo o mundo. Podem ver que Congo quase que foi engolido pelas águas. Brasil em São Carlos quase que foi engolido também pelas águas. Cá em Chimoio, na província de Manica, passamos por um tempo muito elevado de chuvas. Passamos por vários ciclones, em Moçambique particularmente, não é? Então, quando acontecem esses eventos, algumas pessoas acabam ficando sem esperança e pensam que o mundo já vai terminar através desses eventos catastróficos. Tenho uma informação para vocês, meus queridos amigos. Precisam de prestar atenção para isto. Deus já colocou a sua aliança. Ele disse: jamais destruirá mais a terra pelas águas. Mas isto não significa que a terra não será destruída. A terra voltará a ser destruída, não pelas águas, mas pelo fogo, para todo o sempre, como diz o livro de Apocalipse. A terra será ela restaurada. Por ocasião da vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, como está dito na Bíblia, toda a terra será degradada. Isto é, todos os prédios, as casas que estão em pé hoje, serão todas devastadas. Mas o processo da purificação e restauração da terra, a Bíblia já nos mostra aqui que será depois do milênio, onde Deus vai ressuscitar todos os ímpios e serão destruídos para sempre. Mas agora, queridos amigos, não precisam de perder a esperança por causa desses eventos que estão a acontecer, por causa das enxurradas que são demasiadas. Não precisamos de perder a esperança, porque muito pelo contrário, eu fico feliz por causa do quê? Tudo isso que está a acontecer mostra que Jesus Cristo está prestes a voltar. São os sinais da vinda de Jesus Cristo. O livro de Mateus capítulo 24 aborda acerca desses eventos aqui. Se formos a ler aqui no verso 38, Mateus capítulo 24, no verso 38, se a memória não me falha aqui. O livro de Mateus capítulo 24, no verso 30
e 7. A Bíblia diz o seguinte. O principal é o 38, mas começamos no 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, queridos irmãos, escutem o que a palavra de Deus diz aqui. No livro de Mateus capítulo 24, nós encontramos a descrição dos sinais que precedem a vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia é muito bem clara ao detalhar acerca desses sinais. Mas vedem só que dentre esses sinais, o Senhor Deus menciona aqui uma das coisas que aconteceu. Ou então cita aqui os eventos que aconteceram no tempo de Noé como um dos sinais que precederiam a vinda de Jesus Cristo. Qual desses sinais? Vedem só que no tempo de Noé, como vimos no livro de Gênesis, Noé, capítulo 6, até no tempo de Noé, o que acontecia em demasia? Entre os homens rondava, ou então rolava muito aquilo que chamamos de violência, corrupção, como eu já havia dito logo no princípio. E nos dias que nós vivemos, vemos isto a acontecer de forma tão frequente. Há muita violência, os homens se matam de forma tão desordenada. Não existe uma ordem para matar um no outro, porque a própria palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 20, não matarás. Este é um dos mandamentos de Deus. Não só a Declaração Universal dos Direitos Humanos e cada constituição de cada país existe lá, não é? Uma orientação que todos nós temos direito à vida. Então ninguém tem direito de matar o outro. Quando as pessoas já matam os outros, isso significa que é aquela violência que o Senhor Deus havia dito que haveria nos últimos dias, a semelhança do que aconteceu no tempo de Noé. Então prestem atenção para isto. O Senhor Deus estabeleceu a sua aliança entre ele e o homem. A terra nunca mais será destruída pelas águas. Mas algumas atitudes e comportamentos que aconteciam no tempo de Noé voltariam a acontecer nos dias que nós vivemos. Os homens são violentos hoje. Os homens preferem até tirar a vida dos seus familiares só para ganhar ou para ter mais riqueza, para terem mais dinheiro. Isso tudo já havia sido dito. E nós não precisamos de perder a esperança por causa disto que está a acontecer. O Senhor Deus está no comando. Tudo isso que está a acontecer, o Senhor Deus está a ver. Eu fico muito feliz porque o Senhor Deus, a aliança que ele fez para com seus filhos, o objetivo principal era que os filhos dele compreendessem que Deus os ama. Deus quer o bem dos seus filhos. Quando forem a ler o livro de Mateus capítulo 27, por exemplo, no verso 50 e no verso 50, 51, a Bíblia fala acerca da última aliança que o Senhor Jesus Cristo fez com a humanidade, por ocasião da sua morte na cruz. Jesus morreu na cruz e estabeleceu a última aliança. Todo aquele que crer em Jesus Cristo terá a oportunidade da vida eterna. Esta é a nossa maior esperança. Nós não podemos ter medo daquilo que está a acontecer hoje. A nossa maior esperança deve estar firmada em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo quer salvar a cada um de nós. Jesus Cristo quer que a gente tenha vida. Jesus Cristo quer que todos nós possamos herdar o reino dos céus. E hoje, meu querido irmão, esta é a palavra de esperança para ti. Não precisa de ter medo por causa daquilo que está a acontecer. Não precisa de ficar assustado e alarmado. Eu, por exemplo, cá no Chimoio, se estou a falar isso, já passei por situações adversas. Nós já sofremos por situações catastróficas, mas Deus nos manteve em vida. Se você está vivo e tem o privilégio de ver este vídeo através deste canal e outros vídeos também, louve a Deus, porque Deus quer te bem. Talvez era a vontade de Deus que você pelo menos visse este vídeo e escutasse esta mensagem de esperança. Por mais que você morra hoje, ou eu morra hoje, isto não deve tirar a nossa esperança. Enquanto estamos vivos, a nossa esperança sempre deve se cingir no Senhor Jesus Cristo. A última aliança que o Senhor Deus estabeleceu conosco era para que nós pudéssemos voltar nos seus braços, para que nós pudéssemos merecer esta salvação. Não porque nós fizemos o bem, mas pela graça nós somos salvos. E se somos salvos pela graça, precisamos de obedecer às orientações desta graça. A semelhança do que aconteceu no tempo de Noé, muito antes do fechamento da porta da arca, houve 7 dias antes da queda do dilúvio. Jesus Cristo está a voltar, meus amigos, e cada um precisa de entregar a sua vida a Jesus e estar preparado para receber o Senhor Jesus Cristo. Contudo, é importante que cada um entregue a sua vida a Jesus Cristo enquanto ainda há tempo. No tempo de Noé, muitos negligenciaram, muitos até zombaram de Noé, até que a chuva caiu, até que o dilúvio caiu, até que houve o dilúvio. Hoje,
Se ouvirdes a voz de Jesus Cristo, não pode endurecer os vossos corações, meus amigos. Este é o tempo de aceitar a Jesus, porque já não resta muito tempo. Brevemente o nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar, e agora Ele está no lugar santíssimo a interceder por todos nós. Aproveite o espaço, o momento é este, porque a Bíblia no livro de Amós, por exemplo, capítulo 8, no verso 11, diz que haverá um momento em que haverá sede e haverá fome, mas não sede de água ou fome de comida, mas haverá sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Então é importante que todos nós entreguemos as nossas vidas a Jesus, aproveitemos este momento que nós temos de liberdade para escutarmos a palavra de Deus, aceitarmos e seguirmos a sua vontade. Esta é a vontade de Cristo, porque Jesus Cristo, quando sai do lugar santíssimo, como diz o livro de Apocalipse capítulo 22, no verso 11, ao pronunciar aquelas palavras, aquelas famosas palavras, que tudo está cumprido, continue o justo praticando a justiça, continue o injusto a praticar a injustiça, o ímpio a ser ímpio ainda, o puro a se purificar cada vez mais. Aí já não haverá oportunidade de você, querido irmão, poder se converter ou entregar a vida a Jesus. Hoje é o dia da salvação, como diz o livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, no verso 1. Hoje é o dia da salvação, não pode negligenciar esta oportunidade. Jesus já estabeleceu a última aliança conosco, de que todos nós, se crermos nele, teremos a vida eterna, teremos a salvação da parte de Jesus Cristo. Então é importante que todos nós entreguemos as nossas vidas a Jesus, para que nós possamos ter a oportunidade de herdarmos o reino dos céus. Jesus está a voltar, meu querido amigo. Esta era a mensagem que eu havia preparado para mim e para ti, de que o tempo já não existe mais. Não fique alarmado pelas coisas que estão a acontecer no mundo. Tudo o que está a acontecer deve te deixar muito alegre, porque mostra que Jesus Cristo está a voltar. Jesus já havia estabelecido a aliança de que não aconteceria mais algo semelhante. Então tudo o que está a acontecer hoje, será que é Deus que está a fazer tudo isso? Não, amigo. Eu tenho uma informação para ti e precisa de saber disso. Todas as coisas que estão a acontecer hoje, todos os eventos que estão a acontecer hoje no mundo, não é Deus que está a fazer. É o próprio Satanás que está a fazer isso. A escritora que eu havia citado anteriormente, ela escreve o seguinte, que Satanás estudou os laboratórios da natureza, isto é, os laboratórios do ambiente. Ele entendeu como é que funciona todo o sistema da natureza e ele é que está a fazer todas essas coisas. Os tsunamis que têm sido criados destroem vidas e dizimam vidas, os terremotos que têm sido provocados e que acabam matando muita gente, as enxurradas que dizimam muitas vidas, todas essas coisas, quem tem feito isto não é Deus. Deus não faria algo semelhante para matar as pessoas. Algumas pessoas têm dito assim, Deus é que está a fazer isso porque Deus está irado com a terra. Os pecados dos homens chegaram até o trono de Deus e por isso que Deus está a fazer isto. Não, amigos, por mais que nós sejamos pecadores, por mais que a gente tenha praticado muitos pecados diante da face de Deus, Deus não está a trazer, não é Deus que está a trazer essas coisas. O inimigo é que está a fazer tudo isso para nós culparmos a Deus, para nós pensarmos que Deus é que está a fazer isto. Deus nunca faria nada para matar o homem, porque Deus não tem o prazer na morte do ímpio. O livro de Ezequiel, capítulo 33, diz isso, se ler a partir do verso 1 até 4. A Bíblia diz que Deus não tem o prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio conheça a palavra de Cristo. Talvez seja o seu caso. Não tinha ouvido esta mensagem. Esta é a sua oportunidade. Se calhar a última. Precisa de levar e aceitar a Cristo enquanto ainda existe tempo. Vem um tempo em que você não poderá fazer isto. A aliança que Jesus estabeleceu foi para mim e também para ti. Jesus está a voltar. O livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 28, diz isso. Assim como veio pela primeira vez para tirar o pecado de muitos, para tirar ou para remir muitos do pecado, a muitos do pecado, ele virá pela segunda vez para poder salvar a todos aqueles que o esperam. Hoje é o dia da salvação. Se ouvir a voz de Jesus Cristo hoje, não pode endurecer o seu coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Esta é uma mensagem de urgência. Não pense que os eventos que estão a acontecer hoje é Deus que está a fazer. Não é Deus que está a fazer. Eu passei aqui somente para te recordar da aliança que o Senhor Jesus Cristo fez. A aliança que Deus fez lá com Noé foi uma promessa. E esta promessa o Senhor Deus tem cumprido. Quando estiver a cair chuva, depois da queda de chuva, olha para o céu. Hás de ver um arco com muitas cores brilhantes. Aquele é um sinal de Deus. Mostra que o Senhor Deus ainda está a controlar o mundo. Ele está a te recordar, meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus não vai destruir mais a terra pelas águas. O que vai destruir a terra será o fogo, mas não é agora. Depois do milênio,
o fogo terá que purificar a terra. Por ocasião da vinda de Jesus Cristo, tudo que está em pé hoje terá que ser destruído. Tudo vai ter que cair, como diz o livro de Jeremias capítulo 4, que a terra de voltar como era no princípio. Toda ela plana, sem nenhuma casa em pé. E Satanás vai ter que passar nesta terra sozinho durante 1000 anos. Só depois do milênio é que nós voltaremos com Cristo, viremos. Cristo vai ter que restaurar toda a terra através do fogo e enxofre. Amigos, o fogo que vai restaurar esta terra aqui não foi preparado para o pecador, não. O fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. É o que a Bíblia diz. Mas o homem que segue a Satanás vai passar por isto por causa do quê? Porque ele terá seguido aquele que havia sido preparado este fogo. A pessoa terá seguido ao inimigo, então terá que passar por isto. Não porque Deus quer destruir o homem com o fogo, não. O fogo era só para Satanás e os seus anjos. Então, meu querido irmão, esta é a sua oportunidade. Escolha Jesus, não participe da última destruição que vai acontecer. Você não pode participar do fogo de enxofre que vai ter que destruir a Satanás. Não, este fogo não foi preparado para ti, meu irmão. Não foi preparado para ti, minha irmã. Você foi preparado para habitar num jardim perfeito, como foi feito no princípio. Deus criou um jardim e colocou lá o homem. Este é que é o lugar da nossa habitação, não é o fogo. O fogo é para Satanás, aquele que transgrediu a lei de Deus. Este é que terá que ser destruído pelo fogo e enxofre, ele e os seus anjos. Agora, eu te convido para não participar disto. Esta é a sua oportunidade. Se for da sua vontade, tomar parte com Deus, incline o seu rosto, vamos orar. Lembre-se que Deus fez uma aliança. Não é ele que está a fazer todas essas coisas hoje. É o próprio Lúcifer para você acusar a Deus. É o próprio Lúcifer para você pensar que Deus é que está a fazer isto. Deus não faria algo similar. Meu querido irmão, Deus quer que você tenha vida eterna. Esta é a sua oportunidade. Se essa é a tua vontade, incline e ore comigo. Dali onde você está, através do seu tablet, através do seu computador, através do seu celular. Incline o seu rosto, vamos orar. Obrigado, Jesus, por nos ter lembrado que o Senhor estabeleceu uma aliança entre o Senhor e nós. E nós percebemos que o Senhor não vai destruir mais a terra através das águas. Mas hoje acontecem muitas catástrofes que, algumas vezes, levam os homens a pensarem que o Senhor é que está a fazer isto, enquanto não é o Senhor que está a fazer isto. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia dos meus irmãos que têm perdido esperança por ocasião destas coisas que estão a acontecer. Eu te peço para que o Senhor possa estar com cada um dos meus irmãos que está a me ver através deste canal, para que possa tomar parte com o Senhor. Aquele que já decidiu Jesus, apazigue o seu coração. Por mais que venham coisas piores, mantenha-nos firmes no seu amor. Envergonhe o inimigo, porque as nossas vidas pertencem a ti. Não queremos participar daquele fogo, porque não foi preparado para nós. Jesus, não queremos o fogo. Nós queremos um novo céu e a nova terra. Queremos o paraíso que o Senhor preparou para nós. Abençoa-nos, ó Pai, com esta mensagem e que nós possamos avistar no céu. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meu querido irmão. Em nome de Jesus, amém.